Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre raiz quadrada de números racionais. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. E você já sabe calcular a raiz quadrada de um número inteiro, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para estar relembrando com vocês antes de começar a calcular a raiz quadrada de números fracionários. Vamos lá então? Aqui nós temos a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Raiz quadrada de 64 igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. E agora, aqui nós temos raiz quadrada de menos 16. Existe essa raiz quadrada de um número negativo? Não existe raiz quadrada de números negativos. Por quê? Porque eu não consigo fazer a multiplicação de um número negativo por outro negativo e que dê o resultado igual a menos 16. Se eu for multiplicar menos 4 vezes menos 4, eu vou ter menos com menos na multiplicação, mais 4 vezes 4 igual a 16. Então, não é possível eu fazer a multiplicação aqui de dois números negativos e encontrar como resultado um número negativo. Então, não é possível encontrar aqui essa raiz quadrada de menos 16. Então, vamos colocar aqui o símbolo de não existe. Um E virado ao contrário e cortado. Então, isso significa que não existe. E aqui nós temos menos raiz quadrada de 16. Agora sim, é possível, né? Esse menos, ele vem antes da raiz. Então, ele vai permanecer menos e a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o resultado aqui, menos 4. E agora vamos fazer, então, o cálculo das raízes quadradas de frações. Então, aqui nós temos a raiz quadrada de 4 sobre 9. Então, quer dizer que eu tenho que calcular a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Então, vamos colocar aqui, raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 4? 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2 terços. Aqui nós temos a raiz quadrada de 25 16 avos. Então, vamos colocar raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. E a raiz quadrada de 16, nós acabamos de ver ali, né, que é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 25 16 avos é igual a 5 quartos. E aqui nós temos menos a raiz quadrada de 36 49 avos. Então, o menos vem antes, ele permanece. E agora vamos colocar raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 49. E aí, vamos colocar o menos. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. E a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, menos raiz quadrada de 36 49 avos, o resultado é igual a menos 6 sétimos. Aqui nós temos a raiz quadrada de 181 avos. Então, vamos colocar raiz quadrada de 100 sobre a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Raiz quadrada de 81 igual a 9. Porque 9 vezes 9 é igual a 81. E aqui nós temos a raiz quadrada de 64 121 avos. Vamos colocar, então, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 64 igual a 8. E a raiz quadrada de 121? Nós vimos que a raiz quadrada de 100 é 10. O próximo número, que é um quadrado perfeito, é o 121. Então, depois de 10 vem o 11. Então, raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. E aqui nós temos a raiz quadrada de 144 169 avos. Então, vamos colocar raiz quadrada de 144 sobre a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 144 é igual a 12, porque 12 vezes 12 vai ser igual a 144. E a raiz quadrada de 169 é 13. Porque 13 vezes 13 vai ser igual aqui a 169. E agora vocês poderiam me perguntar se poderiam já fazer direto, né? Raiz quadrada de 25 16 avos
já dar aqui a resposta direto, 5/4. Sim, poderia. Eu fiz aqui para vocês separadamente, né, cada raiz colocando uma sobre a outra, para explicar como que a gente calcula. Então, nós calculamos separadamente cada uma dessas raízes e o resultado está aqui no final. Porém, se vocês já entenderam como fazer, né, calcular cada raiz separadamente, já podem fazer direto, não precisa fazer essa passagem aqui. Já pode fazer diretamente aqui, partindo para a resposta. Na próxima parte agora nós vamos ver a raiz quadrada de números decimais. Aqui nós vimos os fracionários e agora nós vamos ver os decimais. Vamos lá então calcular a raiz quadrada de números decimais. Aqui nós temos a raiz quadrada de 0,25. E para calcular a raiz quadrada de um número decimal, primeiro nós transformamos esse número decimal em uma fração centesimal. Então vamos fazer raiz quadrada de 25. No numerador nós vamos colocar o número, sem a vírgula, 25, e o denominador 100, porque nós temos aqui duas casas decimais, então significa que nós temos 2 zeros. Então ficou a fração 25 centésimos. E agora nós vamos calcular de uma forma mais direta. Vamos calcular aqui, raiz quadrada de 25 igual a 5. Raiz quadrada de 100 igual a 10. E agora nós vamos dividir 5 por 10. Então nós temos 1 zero, então nós vamos contar uma casa decimal. Então vamos colocar o 5, colocar a vírgula e o zero. Então o resultado da raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Então vocês percebem que aqui nós temos centésimos e aqui nós temos décimos. Aqui nós temos menos raiz quadrada de 0,36, então o menos veio antes da raiz, nós vamos manter o menos e vamos fazer a raiz quadrada de 36 sobre 100. Então ficou a fração centesimal, 36 centésimos. Então agora vamos manter o menos. Vamos calcular a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, e a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. E agora vamos dividir 6 por 10. Vamos manter o menos. E aí nós temos 1 zero, contamos uma casa decimal. Colocamos o 6, a vírgula e o zero. E o resultado ficou menos 0,6. Então, temos aqui centésimos e aqui o resultado em décimos. Raiz quadrada de 0,16, então vamos calcular aqui. Raiz quadrada de 16 sobre 100, então ficou a fração 16 centésimos. Então vamos calcular agora raiz quadrada de 16, que é igual a 4, raiz quadrada de 100, que é igual a 10. E agora vamos dividir 4 por 10, então uma casa decimal. 4, a vírgula e o zero. Então, o resultado 0,4. E agora nós temos a raiz quadrada de 1,69. Então, vamos fazer raiz quadrada. Numerador, vamos colocar todos os números. Então, 169 sobre 100. Então, ficou a fração 169 centésimos. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 100, 10. E agora vamos dividir o 13 por 10. Então, vamos contar uma casa decimal. Então, o 3. Contamos uma casa decimal e colocamos a vírgula. Então, ficou 1,3. Aqui nós temos raiz quadrada de 0,09. Então, vamos fazer raiz quadrada de 9 sobre 100. Então, ficou a fração 9 centésimos. E agora vamos calcular a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Raiz quadrada de 100, que é igual a 10. E agora vamos dividir 3 por 10. Então, 1 zero. Então, vamos contar uma casa decimal com 0,3. E aqui nós temos a raiz quadrada de 1,44. Então, vamos fazer a raiz quadrada de 144 sobre 100. Então, ficou a fração centesimal, 144 centésimos. E agora, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Raiz quadrada de 100 igual a 10. E agora, vamos dividir 12 por 10. Então, uma casa decimal. Então, vamos colocar o 12, contar uma casa decimal e colocar a vírgula. Ficou 1,2. E um método rápido de vocês pensarem aí para estar calculando a raiz quadrada de um número decimal é observar então que na raiz nós temos um número que é centesimal. E na resposta, como falei para vocês, a resposta é um número decimal. Então, é vocês pensar a raiz quadrada do número inteiro sem a vírgula. Se nós pensássemos aqui na raiz quadrada de 144, é igual a 12. Mas como nós temos aqui 1,44 centésimos, então nós temos
centésimos. Então, nossa resposta vai ser décimo. Então, o 12 vai se transformar em 1,2 décimos. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre raiz quadrada de números racionais. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar.